Vamos ler a Bíblia. Atos 9:1. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós lemos até aqui. Nós recebemos a salvação do pecado. O Evangelho vivo de Deus, porque Ele nos amou, Ele fez coisas incríveis que não podemos nem expressar. Depois que recebemos a salvação, a igreja que vive dentro da fé, e tem igrejas que não vivem assim. Depois que recebemos a salvação, as pessoas que vivem na graça de Deus, Deus trabalha. Quando a gente lê o livro de Atos, uma coisa que é muito assim, preciosa é que em todo capítulo, todo versículo, o que tem? Em todo capítulo está escrito como? Começa com problema, sofrimento, dificuldade, e o fim, os últimos versículos acabam com a graça de Deus.
Se vocês receberam perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, se vocês receberam perdão do pecado, então o trabalho do Espírito Santo que aparece na igreja, então ele vai estar dentro da igreja. Então, se você viver uma vida espiritual dentro da igreja, como está escrito na Bíblia, esse trabalho vai acontecer poderosamente dentro da nossa vida também. É tão surpreendente que não tem nem como expressar, mas pelo contrário, quando a gente lê o livro de Atos, antes do Espírito Santo trabalhar, quando Jesus Cristo tinha os 12 discípulos, todos os dias eles escutavam a palavra, experimentavam o poder de Deus, eles viam o trabalho de Jesus. Mas o Judas Iscariotes, que estava junto com ele, viu o poder de Deus, viu o trabalho de Deus, mas o coração dele ficou endurecido. Satanás trabalhou dentro dele, e Satanás fez que trabalho? Satanás estava arrastando o coração de Judas Iscariotes. Então, no poder surpreendente que aparece no livro de Atos, naquele tempo onde o Espírito Santo estava trabalhando fortemente, Ananias e Safira receberam maldição e destruição. Nós podemos ver isso. Nesse mundo, há 2 tipos de cristãos. O cristão que pertence a Jesus e a pessoa que vive pertencendo a si mesmo. As pessoas que frequentam a igreja, tem pessoas que receberam exatamente o perdão dos pecados por Jesus e servem a Jesus. Tem cristãos assim, mas tem cristãos que só superficialmente que servem a Deus. Aqui na Coreia, as pessoas falam que o pastor Oksu Park é herege. Essa vez eu estava falando, seu trapaceiro que roubou 20 milhões de dólares, que gasta dinheiro lá no shopping. Acho que faz uns 20 anos que eu nem vou no shopping, né? Outras pessoas não fazem isso. Quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, tem pessoas que pertencem a Jesus e tem pessoas que não pertencem a Jesus. Mesmo que seja uma pessoa que recebeu salvação e que recebeu perdão do pecado, tem pessoas que vão pela fé no caminho de Jesus Cristo, mas tem pessoas que têm fardo e não conseguem ir pela fé. Mesmo falando que recebeu salvação, que recebeu perdão dos pecados, mas tem pessoas que vivem a sua própria vida. Quando eu paro para pensar, as pessoas que colocaram esse tipo de faixa são pessoas que eram da nossa igreja. São pessoas que vieram para a nossa igreja, escutaram a palavra, que receberam a salvação, que realmente ficaram felizes por um momento por causa da salvação. Dentre os discípulos de Jesus, assim como Satanás trabalhou em Judas Iscariotes, assim também como Satanás trabalhou em Ananias e Safira, dentro da igreja que tem o poder de Deus, a pessoa que recebeu salvação, que tem fé em Deus, quando essa pessoa vai pela fé adiante, Deus, por meio de nós, Ele quer fazer um trabalho muito glorificado, mas dentro de nós, dentre os discípulos de Jesus, dentre os discípulos que Jesus estabeleceu, Satanás está fielmente trabalhando. Então, dentre 12 tribos de Israel, justo dentro de Judas Iscariotes, ele falou que seguia Jesus, via o poder de Jesus, viu Jesus curando o enfermo, acalmando o mar, alimentando 5.000 pessoas. Isso é surpreendente, mas ele não conseguiu ter o coração ali. Dentro daquele tão grande trabalho que Jesus Cristo fez nos apóstolos, Ananias e Safira,
Nós também que estamos correndo pelo Evangelho, estamos vendo o trabalho de Deus, porque nós temos fardo de viver pela fé, nós temos medo, então as pessoas acabam vivendo só superficialmente na fé e acabam ficando contra. Ficam contra a igreja e no final recebem maldição e destruição. Satanás está trabalhando continuamente para que as pessoas sigam esse caminho da maldição. Quando eu leio o livro de Atos, eu gosto muito do livro de Atos. Quando eu vejo o livro de Atos, eu não tenho como ficar sentado e parado, quieto. O que é incrível, essa vez, ultimamente, eu não consegui fazer exercício físico. Indo para conferência integral na tarde, os irmãos queriam jogar aquele tênis vôlei comigo, né? E jogando, fazendo esporte, meu corpo ficou bem leve. Realmente, porque eu estava ocupado, eu não pude fazer muito esporte, né? E meu corpo ficou realmente bem leve. Eu fui para Filipinas e o hotel que eu estava tinha piscina. E agora, como é inverno em Filipinas, as pessoas estavam com frio e não entraram na piscina. E eu entrei na piscina à noite, 10 horas da noite. E eu nadei por 40 minutos, nossa, e eu me senti tão bem. E depois os irmãos se reuniram e até tarde da noite a gente ligou o ar-condicionado e conversamos sobre a vida espiritual, então por isso que eu peguei um pouco de gripe e minha garganta não tá boa, né? Acontecem essas coisas na nossa vida. Seguindo a Deus, quando eu penso na nossa igreja, tem muitas coisas boas na nossa igreja. Recebemos a salvação, as pessoas são curadas da sua doença, as pessoas têm os frutos do evangelho, mas pelo contrário, quando a gente olha pelo outro lado, não acontece isso na outra igreja. Mas por que que na nossa igreja os pastores têm que ficar escutando essas coisas, esses desaforos? Eu estava vindo de carro e eu vi aquela faixa, eu fiquei bravo. Eu estacionei o carro. Que 20 milhões de dólares? De onde saiu essa história? Isso foi um plano exato. Eles espalharam, falaram que eu ganhei 150 milhões de dólares. Nossa, quem é que vai acreditar nisso? Pensa um pouco. Se são 150 milhões de dólares, eu não tenho como guardar tudo, ganhar isso sozinho. Como é que eu vou esconder isso num banco? E quem é que vai perder 150 milhões de dólares e vai continuar na nossa igreja? E vai ficar quieto com isso? Quem é que vai acreditar nisso? Então, Satanás, ele está trabalhando. Aí as pessoas, eu acho que é verdade, acho que aconteceu. Dentre os irmãos da nossa igreja também. O pastor Yonmo falou que o promotor conversou com ele. É verdade, se o pastor Park, ele realmente roubou esses 150 milhões de dólares, eu vou largar essa posição de pastor. Mas aí, o que aconteceu? As pessoas escutaram o que ele falou assim, o pastor Yomon falou que vai deixar de ser pastor por causa disso. Eles trocam tudo. Satanás é quem está trabalhando assim. E já saiu exatamente que eu não tenho pecado nenhum, que eu não cometi crime nenhum. O juiz falou, não existe prova nenhuma contra ele. E ele está falando, eles investigaram até a conta do neto do ancião da nossa igreja.
procurando pelo dinheiro. Mas Satanás conduz as pessoas assim. Mas sabe o que é interessante? A vida espiritual, todas as outras coisas acontecem assim de qualquer jeito, mas o coração de jeito nenhum acontece assim de qualquer jeito. Se não lê a Bíblia e acreditar no seu pensamento, acreditar no que as pessoas falam, simplesmente acreditam e caem nessas armadilhas. Mas quando a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia está falando? Satanás, a Bíblia não quer que a gente fique na nossa posição, mas quer nos levar para a posição de Deus, para onde Deus está. Quando tinha 30 mil soldados, não é que Deus mandou o Davi para eles. Então, Davi, quando ele derrotou Golias também, não foi pela força dele que ele venceu. Deus fez ele vencer pela força de Deus. Então, aí está a diferença entre a pessoa que acredita em Deus e a pessoa que não acredita em Deus. A pessoa que não acredita em Deus não pode viver dessa forma. A pessoa que não acredita em Deus vive conforme a situação. As pessoas que vivem conforme a situação... Uma pessoa perguntou para mim, por que você publica os livros? E você lucra com isso? Aí eu perguntei, você comprou o livro? Comprei. Sou eu que estou... não sou eu que estou vendendo o livro. Quem tá, lá na livraria que vende, né? Eu não sei quem é que está vendendo, quem está comprando ou não. Aquelas pessoas compraram na livraria. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou falar para aquela pessoa comprar? Como é que eu vou obrigar aquela pessoa a comprar? Eu nem sei quem está comprando. Mas sabe o que é interessante? Essa igreja cristã, a igreja que nasceu de novo, ela vai indo bem e de repente ela cai. Por quê? Porque separa em dois tipos de pessoas. Dentre os discípulos de Jesus, teve os discípulos que seguiram a Jesus e tem os discípulos que seguiram sua cobiça, como Judas Iscariotes. Assim também, assim como Ananias e Safira seguiram sua cobiça. E como Pedro, que seguiu pela fé. Mas as pessoas, elas acham que é seguro seguir pela fé como Pedro ou fugir da fé como Ananias e Safira. Então, porque parece que é mais seguro fugir da fé, que não vai ter diferença, que para viver sem fardo, as pessoas querem viver uma vida espiritual sem fardo, fugindo do fardo. Todas essas pessoas são arrastadas por Satanás. Então, outros problemas, quando vocês vão para o casamento, vocês podem ir sorrindo sem pensar em nada profundamente. Mas quando você tem que ir para diante de Deus, você tem que ter o coração. Se você pode participar do culto sem coração, mas é diferente quando você está realmente com o coração diante de Deus. Com que coração vocês vêm para a igreja? Com que coração vocês estão servindo ao Senhor? Jesus Cristo morreu na cruz, derramando o seu sangue, dando o seu corpo por nós. Se você receber esse coração, se você conhecer esse coração, você vai servir ao Senhor? Quando você vai passear, quando você vai para uma festa, ou você vai para o cinema, ou para o casamento, ou para o piquenique, você pode ir assim sem coração nenhum. Mas no momento que você está tendo culto diante de Deus, você não pode ter esse coração. Quando você agradece a Deus, você não pode vir com esse coração simplesmente. Então, aí tem a diferença de uma pessoa que está correndo pela fé ou a pessoa que está vivendo só pela situação. Aí que divide as pessoas na igreja. Então, tem o Pedro que falou que abandonaria a sua vida pelo Jesus. E tem o Judas Iscariotes que vendeu a Jesus, e o coração deles era diferente, e Satanás trabalhou em um coração, e um conseguiu ir pela fé e o outro não. E lendo o livro de Atos, sabe o que é interessante? No livro de Atos, capítulo 9, começa como?
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levasse preso para Jerusalém. E em Atos capítulo 9, começa com a igreja de Jesus sendo perseguida. Mas sabe o que é muito precioso? As pessoas que estão em Cristo, mesmo vendo perseguição, desprezo, mas elas conseguem vencer isso e são abençoadas. Vendo essa perseguição, o Senhor está vivo, por que o Senhor deu essa pessoa como Saulo? Havia muitos irmãos que tiveram esse coração, que foram pegos por Paulo, que os pais foram para a prisão. Mas Deus trabalhou. E ele estava com um plano Deus tinha um plano para trabalhar através de Saulo. Então Deus nos ajuda, nos protege, nos conduz. Deus está exatamente nos mostrando isso. Por isso, dentro da fé, então, Jesus Cristo que morreu na cruz, mesmo que você não tenha morrido, mas tem pessoas que seguem com esse mesmo coração de Jesus Cristo. Se hoje de manhã, quando vocês vieram prestar culto, esse culto não é que vocês vão encontrar o pastor Oxo Park. Vocês podem escutar a pregação do pastor Oxo Park, mas não é por isso que você vem, mas é o seu espírito que tem que se encontrar com o coração de Deus. Então, o seu coração que está contaminado pelo mundo, vocês recebendo o coração de Deus, criando o templo dentro do seu coração, estabelecendo a Deus dentro do seu coração, a cobiça, a ambição pelo mundo, não são essas coisas que tem que lhe arrastar. Mas o Deus Todo-Poderoso tem que conduzir o meu coração. E se vocês forem conduzidos por esse Deus, se vocês receberem esse amor de Deus, então Deus está nos conduzindo dessa forma. Hoje de manhã o pastor Kim Yong-an, ele veio testemunhar. Em 1986, ele lá no auditório Munhan, ele estava sofrendo por causa do pecado e recebeu a salvação. Ele veio para Daejeon e testemunhou. Ele recebeu o perdão do pecado e ele ficou tão emocionado por isso. Ele pegou o ônibus e andando por 30, 40 minutos, falou que ele olhava para as pessoas e ficava chorando. Quando eu escuto, ele tem a mesma idade que eu. Ele é o meu amigo, né? Ele recebeu o perdão do pecado essa vez e ele queria saber o que tinha que fazer e ele queria receber. Ele foi para seminário e ele entrou no seminário e agora, depois de 70 anos, ele virou pastor, né? Recebeu ordenação para ser pastor. E ele fez panfleto, distribuiu, começou a pregar nas ruas. Realmente, ele amou ao Senhor com todo o coração e não conseguiu esquecer esse amor. E continuamente ele está pregando o Evangelho. E a filha dele vive aqui em Seul. E por isso ele veio nos visitar aqui na igreja, né? Porque a filha dele mora em Seul e ele veio visitá-la. No coração dele, eu já não sei de outras coisas. Mas ele tem uma grande felicidade de ter recebido o perdão dos pecados. Esse pastor, se a gente tivesse se encontrado um pouco mais, como pregar o Evangelho, o que é a igreja, se ele tivesse aprendido um pouco mais,
pelos 30 anos que se passaram, será que ele não teria ganho mais frutos? Eu tenho esse coração. Então ele queria servir ao Senhor, né? Nossa, eu respeitei tanto isso dele, porque por 30 anos o coração dele não trocou e ele somente teve esse coração de amar o Senhor. Mas depois que recebemos o perdão do pecado, nós temos esse coração quente para com o Senhor. Nós temos o coração emocionado, nós temos o coração feliz para com o Senhor. Mas Satanás, pouco a pouco, vai apagando isso do nosso coração. Ele vai espalhando esse nosso coração, vai deixando distante, e aí a gente vai caindo na carne. E pouco a pouco, a gente vai voltando a viver pela carne. Então, se a gente pontuar isso espiritualmente, se você trabalhar pela fé, então se é 100% você viver pela fé, pelo Senhor e pela carne é 1, então as pessoas que estão aqui 90, aqui 9.9, aqui 1, aqui 3, então é dividido por essas pessoas, né? Quando a gente vê superficialmente, todo mundo vem servir ao Senhor, ora a Deus. Mas no coração de algumas pessoas, o poder do Espírito Santo pode trabalhar fortemente e tem pessoas que Deus não pode trabalhar. Por quê? Porque são pessoas que recebem condução de Deus que Deus pode trabalhar. Na época do dilúvio de Noé, por mais que todo mundo falasse, por mais que Noé falasse para todo mundo que ia chover, ninguém acreditou. E somente os 8 familiares de Noé que entraram na arca e receberam salvação. Realmente, nós, pela graça de Deus, nós entramos na arca. Se tivéssemos seguido o nosso pensamento, nós teríamos morrido no dilúvio. Todos com esse coração de gratidão, eles pensaram assim. Mas depois que acabou o dilúvio, tinha 3 filhos do Noé, Sem, Cã e Jafé. E novamente seguiram pela carne. E a gente pode ver se transformando em pessoas que receberam maldição. Então, Satanás rouba o nosso coração. Você recebeu graça, você recebeu salvação, você recebeu perdão do pecado. Então, seu pecado foi lavado mais branco que a neve. Então, você pode viver folgadamente, você pode viver pela carne, porque você vai para o céu. Satanás nos engana dessa forma. E faz a gente seguir pela carne. Ele permite, Satanás coloca essa permissão dentro de nós de vivermos pela carne. Então, quando a gente vê a história das igrejas cristãs, tem um país chamado Estados Unidos, até antes da independência dos Estados Unidos, por 2000 anos, somente tinha alguns países que pregavam o evangelho. Então, nos Estados Unidos, recebendo perseguição por causa dos cristãos. Sempre a igreja que nasceu de novo tem perseguição, tem aflição e sofrimento. Mas os Estados Unidos, fugindo dessa perseguição, se tornando americanos, o que aconteceu? Quando eles foram para os Estados Unidos, os ingleses, eles não construíram primeiro a sua casa, eles construíram a igreja, depois construíram a escola. Então, uma pessoa estava construindo a sua própria casa e outra pessoa foi e falou: o que você está fazendo? Tem muito animal, é perigoso, né? Então, a gente quer fugir dos animais. Então, não é melhor a gente construir nossas casas? Não faz isso. Por quê? Nós viemos para esse país chamado Estados Unidos e nós podemos viver sem Deus. A gente pode viver nessa terra sem a ajuda de Deus? Você pensa assim? Se a gente quiser receber graça de Deus, primeiro a gente tem que construir a igreja, a gente tem que construir escola e depois vamos construir a nossa casa. Com esse coração que começou o país dos Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos, depois que construiu as igrejas, muitos missionários surgiram ali e pregaram o evangelho por todo o mundo. Isso foi no segundo semestre de 1800. Então, na China entrou o evangelho, na Coreia, no Japão. Então, a maioria dos países foram missionários americanos que pregaram o evangelho. Mas o evangelho não durou muito tempo e acabou de novo. Por quê?
Porque Satanás continuamente trabalha. Ele faz o nosso coração ficar bagunçado. Sabe por que as pessoas nos chamam de herege? Porque nós falamos que recebemos perdão do pecado e que somos justos. E eles assim nos chamam de hereges. As pessoas que estão olhando para a Bíblia que falam isso. Então, você é pecador, então? Jesus Cristo não lavou seu pecado na cruz, então? Se eu dizer que eu sou pecador porque eu não acredito que Jesus Cristo lavou meus pecados na cruz. Se eu acredito, como é que eu posso dizer que eu sou pecador? Por mais que eu tenha muito pecado, se eu recebi perdão dos pecados, eu não tenho mais pecado, não é? A Bíblia está falando que eu sou justo. A Bíblia está falando que eu fui justificado. A Bíblia está falando que eu fui santificado. Então, muitos cristãos ainda falam que são pecadores. E quando a gente fala que a gente é justo, eles falam que a gente é herege. Pensem uma vez. Pensem friamente. A pessoa que diz que é pecador, a pessoa que se esforça para lavar seu pecado, Jesus Cristo morrendo na cruz, ele morreu na cruz sem poder lavar o meu pecado. Então, se eu posso lavar esse pecado que Jesus Cristo não conseguiu lavar, então quer dizer que eu sou melhor que Jesus? Isso não faz sentido, pessoal. Se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ele não conseguiu lavar esses meus pecados, então todas as igrejas estão negando a cruz, estão negando a Jesus Cristo, estão negando o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus não conseguiu lavar nosso pecado. Por que não conseguiu lavar tão branco quanto a neve? Por que Jesus não conseguiu lavar nossos pecados tão brancos quanto a neve e é a gente que tem que lavar? Se Jesus Cristo não conseguiu lavar na cruz, como nós vamos lavar? Isso não faz sentido. Mas muitas pessoas estão acreditando nisso como uma verdade. A Bíblia diz claramente que somos justos e as pessoas ficam nos chamando de herege, ficam nos perseguindo, ficam nos desprezando. Eu não tenho medo da perseguição, eu não tenho medo do desprezo. Por quê? Porque o mundo da fé sempre foi assim. Mas o problema é se Deus está trabalhando na nossa vida ou não. Durante todo esse tempo, Deus trabalhou tanto na nossa igreja. Na cantata de Natal dos Estados Unidos, só pastores, foram 1000 pastores que se reuniram e participaram dessa cantata. Desde as 5 da tarde até 7 horas da noite, nós pregamos o evangelho para eles. A maioria deles disseram, agora eu entendi, eu quero aprender mais dessa palavra, ensina mais pra gente. Muitos pastores falaram assim. Por que eu não tinha percebido isso? Muitos pastores falaram isso. Satanás, para destruir esse evangelho, ele está trabalhando. Os irmãos, tem pessoas que vão pela fé, tem pessoas que não vão. Será que o pastor Park realmente roubou 20 milhões de dólares? Parece que sim, parece que não. Tem pessoas que ficam hesitando, né? Tem pessoas assim também. Satanás, ele jamais dormita. Entenderam? Mesmo quando vocês estão dormindo. Então, os cristãos têm que ter um coração novo para participar do culto. Pessoal, não tem problema você se atrasar para o casamento, né? Porque você só tem que mostrar sua cara para o noivo e pro noivo e para a noiva. Mas uma igreja, você participar do culto não é uma festa, não é um casamento, não é para também não estou pedindo para vocês ofertarem muito, mas para vocês irem para diante de Deus, realmente, vocês mesmo ofertando 10 centavos, R$1, parece que não é nada. Mas se vocês não ofertarem, então cada vez mais seu coração vai fluir para o mundo. Por uma semana vocês vão vivendo no mundo. E vocês vêm para o culto só por 1 hora. Vocês acham que isso é prejuízo para vocês se atrasam. Nem no mundo as pessoas fazem isso. Então Satanás ele vai dando essas chances dentro do nosso coração vai ficando longe, a gente não consegue experimentar Deus. A gente começa a ter esse coração.
o ancião Kim, ele ficou com câncer e ele foi internado. Quinta-feira passada, eu fui pro hospital visitar, para ter John, eu fui visitar esse ancião, e esse ancião falou para mim: desculpa, pastor, mas eu realmente não vivi pela fé, embora eu seja um ancião. Agora, ficando com câncer, eu só quero viver pelo Senhor. Eu vindo aqui para o hospital, eu trabalhando, eu estava ocupado, mas se eu morrer de câncer, isso não vai acabar em nada para mim, né? Então, eu realmente quero viver somente pelo Evangelho. Assim como o Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Não é do nada que ele ficou com câncer. É porque Deus deu um novo coração para ele. E hoje de manhã, o ancião, ele me ligou e ele falou que recebeu alta e ele melhorou bastante. Mesmo estando com câncer, mesmo que ele esteja com câncer, se ele melhorar, né, ele continua com câncer, né, mas eu falei: ancião Kim, se você ganhar fé, o que é ganhar fé? Não é você se esforçar, não é você fazer alguma coisa esforçadamente, mas é você acreditar que é um com Jesus, entendeu? Você é um com Jesus. Você recebeu o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Se você se tornar um com Jesus, não sou eu que tenho que lutar contra o câncer e vencer. É Jesus quem vai lutar contra o câncer e Ele que vai vencer. Se eu acreditar que Jesus luta contra o câncer por mim, então eu vou ficar com medo do quê? Mesmo estando com o mesmo câncer, posso receber tratamento, tomar remédio, fazer quimioterapia. Não é que não faz, mas faz quimioterapia. Mais do que esse tratamento, você tem o coração de depender da mão de Deus. Tem pessoas assim. Dentro dessas pessoas, Deus pode vividamente trabalhar. Eu vi Deus trabalhando assim. Eu vi muitas pessoas, Deus trabalhando assim. Então, vocês ficando doente e dependerem de Deus é bom, mas quando vocês ficam com câncer, vocês ficam com medo de morrer, né? Então, quando você está com câncer, você segue com Jesus, com o coração de Jesus, mas quando tem coração de folga, se não tiver essa dificuldade do câncer, o que elas fazem? Querem preencher a cobiça da carne. E assim vai se afastando de Deus. Um irmão nosso um dia testemunhou, chorando. No começo, depois que eu recebi o perdão dos pecados, Jesus estava na minha casa, assim conosco, eu fiquei muito feliz. Mas depois de um tempo vivendo, eu vi a TV, e quando eu segui pela carne, então, no meu coração eu rejeitei um pouco isso. Mas depois, Jesus, desculpa. Mas o quarto ao lado tá bom também, pode ir. E ele deixou Jesus Cristo no quarto do lado e ele ficou no quarto dele assistindo televisão. Mas, vendo TV, ele caiu no mundo. E como Jesus estava no quarto ao lado, ele ficou um pouco desconfortável ainda. Jesus, desculpa. Melhor do que o quarto, é melhor você ficar lá no subsolo, lá no porão. Por quê? Jesus, o Senhor fica aqui ao quarto do lado, eu me sinto um pouco desconfortável. Ele serviu a Jesus ou serviu a cobiça dele? Ele serviu a cobiça dele. Hoje de manhã, no coração de vocês que vieram aqui para o culto também, vocês amam mais a cobiça, a carne, a cobiça, o dinheiro, essas pessoas. Ai, se não tivesse Jesus,
O coração poderia ir pela cobiça, né? Se não fosse Jesus, eu queria seguir a minha ambição. Se não fosse Jesus, eu poderia viver bem nesse mundo. Mas por causa de Jesus não dá para viver assim. E manda Jesus para o porão, e eu sozinho caio no mundo. Esse irmão, ele tem o trabalho dele, ele fez todo o trabalho dele, mas ele faliu completamente, ele não conseguia uma permissão do governo, e aí ele ficou na dificuldade. E por mais que ele fizesse isso, ele não estava conseguindo sair desse problema. E ele foi até o porão para se encontrar com Jesus Cristo. Ele se ajoelhou no porão e falou: Senhor, me desculpe. Realmente eu desprezei ao Senhor. Agora, por favor, venha para o meu quarto e se torne no meu dono. Realmente, derramando suas lágrimas, ele pediu para Deus. Mas, aí, o governo, eles vieram e da prefeitura veio, deu um copo de água para ele e falou: essa água tá boa, né? Porque ele tinha esse negócio de vender água mineral, né? Falou: tá boa essa água. Ele nem sabia qual o significado de pegar o copo de água do poço ou dar essa água. Mas essa água do poço, tá bom, tem permissão para vender. E esse irmão começou a chorar. Não era um irmão assim. Ele desprezava o Senhor. Ele, no quarto principal, ele viveu do jeito que ele queria, com a carne. E o Senhor, estando no quarto ao lado, ele se sentiu desconfortável e mandou ele para o porão. Mas Jesus estava ali me esperando. Jesus me amou. Ele testemunhou assim, todo emocionado, né? Eu escutei o testemunho dele. Amados irmãos, no seu quarto principal, vocês podem ficar com Jesus confortavelmente? Vocês estão vivendo com Jesus livremente? Por isso, no seu coração, não é que a cobiça é somente a cobiça, a ambição é só ambição, dinheiro é só dinheiro. Mas essas coisas vocês só podem ter se você deixar Jesus Cristo, se você jogar fora Jesus Cristo. Se você tiver essas coisas no seu coração e vocês quiserem servir a Jesus, realmente há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma, seguindo a sua cobiça e servindo a Jesus. Então, quando a gente lê o livro de Atos, Saulo subindo a Damasco se encontrou com Jesus, mas Ananias, Jesus falou para Ananias: Ananias, você dispõe-te e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele vai querer me matar, Senhor. Por que o Senhor quer me matar? Ele ficou com muito fardo, Ananias. Jesus Cristo morreu na cruz, derramando seu sangue para lavar os nossos pecados. Mas Satanás, porque nós estamos muito confortáveis, Satanás faz a gente não querer ter nem um pouco de fardo e ter uma vida espiritual assim confortável. Ele faz a gente querer ter esse tipo de vida espiritual. Então, Deus fez Ananias se encontrar com Saulo. Saulo queria matar as pessoas que pregavam o evangelho. Ele estava perseguindo as pessoas que pregavam o evangelho. Então, dentro desse trabalho, ele pôde ver Deus protegendo e cuidando de nós. Por um ano, eu recebi julgamento, né? No começo, o juiz, ele queria me pegar. Toda segunda-feira eu ia
para o fórum. E eu agradeci muito ao coração do juiz, porque segunda-feira ele fazia esse julgamento, então eu podia fazer conferência durante toda a semana e voltar no domingo para receber esse julgamento, né? Então, se não fosse na segunda, ia ser difícil eu ir para o exterior. Mas por um ano, no começo eu recebi o julgamento, eles estavam falando um monte de mentira, né? Eu fiquei assustado com aquilo. Uma pessoa falou que todos os bens da missão Boa Notícia é do pastor Oxo Park. Nossa, falaram um monte de asneira. Só de pensar, não tenho nem como dormir. Eu, por alguns dias, não conseguia dormir. E eu pensei, eu sou um servo de Deus. Eu não preciso ficar preso nessas preocupações, eu tenho que pregar o evangelho. E desde então eu larguei o julgamento de mão e continuamente, sem descansar, eu preguei o evangelho. Realmente o gratificante é que na próxima semana eu tinha que ir para a África. Na África é difícil só viajar por uma semana. Ai, como eu falo com o juiz, aí o juiz, sabe o que ele falou? Ele falou, semana que vem nós vamos fazer um recesso, não vai ter julgamento. Bem naquele dia, ele falou aquilo. Eu pude saber exatamente. Ah, é Deus quem está conduzindo esse julgamento. Aí no meu coração, não tem problema então. Ultimamente, o julgamento, eles têm um plano. Quando eu fui, eles fizeram um plano para mim, contra mim. Porque desde que eu fui para Unurá, desde o começo, eles gravaram todas as nossas conversas, assim como falaram do pastor Yonmo, aquela hora. Se as pessoas não pensarem, elas são muito simples, elas acreditam no que escutam. Elas têm que acreditar no quê? Mas quando eu faço esse trabalho, essa pessoa pode me atacar. Cada vez que ela me ataca, ela que é atacada. Ai, Deus é quem está conduzindo esse julgamento. Deus está conduzindo. Cada coisa que aconteceu, realmente eu agradeci muito a Deus. E no ano de 2015, eu realmente corri muito. E nesse ano de 2015, na nossa missão, nós fizemos trabalhos que em 10, 20 anos nós não conseguimos fazer. Em Benin, Suazilândia, Lesoto, Kiribati. Esses países lá do Oceano Pacífico, todos esses ilhotas, elas escutaram o evangelho. E quando eu penso nisso, eu fico muito emocionado. Qualquer trabalho que eu faça, até as palestras de inteligência emocional, quando eu escrevi o livro, até do Segredo do Perdão dos Pecados, nossa, quem é que vai ler um livro que eu escrevi? Eu sou uma pessoa muito má, mas porque Deus está comigo, as pessoas leem esse livro e recebem perdão dos pecados, recebem salvação. Eu fico tão emocionado. Quem vai escutar essa palestra de inteligência emocional que eu prego? Muitos governos do mundo inteiro vêm pedir essa palestra para mim. Tem um governo que nos deu um terreno para a gente. Na Tailândia, nos deram um terreno de 63 mil pion. Desculpa, não foi para mim que deram para a IYF, tá? Em Zâmbia também. O ministro, ele olhou e falou, você não pode utilizar esse terreno? Eles falaram para mim. Em Benin também. E a gente fazendo as palestras de inteligência emocional lá, muitas pessoas receberam a salvação. No Quênia, só de bispos, 1000 bispos se reuniram. Eu reuni os bispos e fiz 4 dias de conferências. E no último dia, eles ficaram tão emocionados, chorando, eles louvaram, cantaram, não sabiam o que fazer com tamanha felicidade. O pastor, ele trouxe um bolão de dinheiro. Aí eu perguntei, que dinheiro é esse? Os pastores se reuniram e ofertaram naquele lugar para a nossa missão.
Estimados irmãos, essa terra que Deus criou é uma terra que tem dia e noite. Tem vezes que é dia claro e tem vezes que a noite é escura. Mas sabe o que é importante? Tem o inverno frio e o verão quente. Mas Deus está vivo e trabalhando. Nos seus corações, por causa dessa, por causa que tá, porque tá escuro? Cadê a luz? Então o coração fica escuro. As pessoas que são claras, veio a noite, não tem problema, vai passar e vai vir o dia de novo, é só fechar o olho e eu vou dormir e acordar de novo e vai vir a luz. Não enxerga nada e no dia seguinte, agora eu abro os olhos e tá escuro. Sempre tem pessoas assim também, né? Vamos ler atentamente o livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 9, depois do que aconteceu com Ananias Então, depois que aconteceu com Saulo, teve muitos problemas. Ele odiava as pessoas, colocava na prisão, perseguia. Quando a gente pensa nisso, não é nem grandes coisas a faixa que escreveram que o pastor Parker roubou 20 milhões de dólares. Realmente, eu tive o coração de querer estacionar o carro e brigar com eles. Mas eu senti que não ia ser bom depois vir aqui pregar no domingo, né? Eu tenho pena dessas pessoas. Por quê? Porque estão fazendo trabalho de atrapalhar o evangelho. E sempre houve esses tipos de pessoas na Bíblia. O que eu realmente desejo... Porque as pessoas, elas não se tornam como Pedro da Bíblia, mas se tornam como Judas Iscariotes. Por que não se tornam como trabalhadores de Deus e se tornam como Ananias e Safira? Esse mundo tão espiritual. Eu tenho uma coisa que eu quero lhes falar hoje. A nossa igreja de Canaã ainda não é o céu. Se você olhar como o céu, é o céu. Se você olhar pelos olhos da carne, aqui pode ser como o inferno para você também. Você pode ser como Ananias e Safira, você pode ser como Judas Iscariotes. Por isso, se você tiver vida espiritual, as outras coisas não tem problema. Mas quando você lê a Bíblia, você lê dando o seu coração. Quando você orar, você ora pela fé. Quando você tiver vida espiritual, porque você não pode sempre fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que se vestir, você tem que dormir também. Então, no nosso coração, todas essas coisas. Então, a pessoa que é conduzida por Jesus Cristo e a pessoa que é conduzida pelo pensamento de cobiça que Satanás lhe dá, qual é a diferença entre essas duas pessoas? É triste, né? Para Jesus Cristo, Judas. Era melhor você nem ter nascido. Jesus conhecia Judas Iscariotes, mas agora também, se você viver escutando a palavra, você vai ser feliz, né? Pastor Park vendo aquela faixa, e com a máscara as pessoas estavam colocando aquela faixa. Por que não mostram a cara? Realmente, Deus está vivo nesse mundo, mas Satanás também está trabalhando. Não tenha essa vida vaga, receber salvação e vir para a igreja, porque essas pessoas vão ser arrastadas por Satanás, vão ser enganadas por Satanás, mas a palavra de Deus, embora seja a mesma Bíblia, quando você lê essa Bíblia, o seu coração, se o seu coração não estiver dentro da palavra, você não vai enxergar nenhum coração de Deus. Mas, se você entrar na palavra, se você pensar na palavra, se você tiver esse coração de buscar a Deus, dentro da palavra da Bíblia, você vai poder enxergar o mundo de Deus. E assim como o Espírito Santo de Deus trabalhou, Deus também quer trabalhar fortemente dentro de nós. Nós podemos ver esse coração de Deus. Amém?
As pessoas que enxergam isso não querem viver pela cobiça do mundo. As pessoas que enxergam isso, as coisas do mundo parecem muito vãs, parecem muito... Parece que são coisas muito vãs. Mas, se vocês viverem pela carne, mais do que Deus, a sua carne vai ser mais preciosa, a sua cobiça vai ser preciosa. Quando a gente lê o livro de Atos, Saulo estava pregando, as pessoas estavam pregando o evangelho, Saulo estava perseguindo, parece assim, mas ali dentro tem a vontade e o plano de Deus. Está acontecendo a mesma coisa na nossa igreja, e dentro da nossa igreja também. Até pessoas que estavam frequentando a nossa igreja até ontem, elas estão contra a igreja, ficam criando um monte de besteira, colocam faixas, falam que o pastor Park roubou dinheiro. Há um tempo atrás, o meu filho, falaram que meu filho, ele pagou $2.100 para... $20.000 pela primeira classe. E falaram que o meu filho só anda de primeira classe. Eu perguntei para o meu filho: ô, Yonguga, é verdade que você foi de primeira classe? Pai, eu andei de primeira classe. O que aconteceu? O meu filho, a minha nora e o meu neto, eles compraram a passagem na Asiana, mas na volta só tinha um na classe econômica, uma classe econômica e estava faltando 2 passagens, né? Deu overbook. E aí, lá na Asiana, eles falaram que sobrava 2 primeiras classes. Então, você só dá 70 mil milhas e você não precisa pagar nenhum dinheiro. Você pode andar primeira classe. Você pode usar passagem outra vez, né? Nossa, foi muito barato. Aí eu perguntei, por que você andou de primeira classe? Pais, pensa um pouco. Tem a minha esposa e o meu filho. Então, eu e a minha esposa vamos de primeira classe e o nosso filho vai de classe econômica? Ou senão, eu vou com o meu filho de primeira classe e a minha esposa vai de classe econômica? Então, a minha esposa e o meu filho, eu deixei eles para irem na primeira classe de milha e eu fui de classe econômica. Qualquer pessoa faria isso, porque não é caro, não é? E eu perguntei. Então, eu para aquela pessoa que estava falando essa fama, eu perguntei para ele, como é que você sabe que ele deu $20.000 para a primeira classe? Eu liguei para lá. Eu liguei, quanto que custa Seul até Estados Unidos de primeira classe? $20.000. Então, ele pensou sozinho e ele passou essa fama sozinho. É assim que as pessoas vão criando rumores, vão criando boatos. Então, as pessoas, quando não têm fé, deve ser isso, mas a pessoa que tem fé, eu acredito nessa igreja. Se eu não acreditar no pastor, eu não vou conseguir ter vida espiritual. Pastor, o que aconteceu? Pode confirmar, mas a maioria das pessoas, porque não importa a fé para elas. Tá, deixa. Eu acho que sim, acho que não, sei lá, eu. Então, não precisa criar verdadeiramente o vínculo de fé. Essas pessoas. Então, tem pessoas que continuamente vão nos perseguir. Mas sabe o que é importante? Mesmo tendo dificuldade e problema, Deus está conosco. Essa vez, o juiz que me julgou, ele falou assim: eu quero fazer um julgamento justo. Por isso que eu nem olho para a internet. O meu advogado, ele passou para ele o conteúdo da minha pregação. Parece que eles pegaram umas partes da minha pregação que parece que realmente eu conduzia esse Unhá, né? Mas, na verdade, ele escutou a pregação inteira e aí saiu o verdadeiro veredito.
Realmente, eu nunca peguei nenhum tostão da nossa missão ou dessa UNRWA. Mas eles ficam falando isso. A lei do mundo gira de uma forma muito estranha. Até o que não é verdade, Satanás, ele torna a verdade. Satanás, ele trabalha dessa forma também. Dentro do coração dos irmãos, eu não sei direito como as pessoas me veem, né? Tem muitas pessoas que me veem com desconfiança. E é a primeira vez que eu estou falando isso abertamente para vocês, né? Mas uma coisa eu acredito claramente. Deus está do meu lado e está trabalhando. Muitas pessoas estão contra mim, eles compram muitas pessoas para falarem mentira, eles criam todo aquele clima de mentira. O promotor, ele serve para quê? Para dar aquela influência contra mim. Eles querem me criar como pecador, mas eu recebi perdão dos pecados por Jesus Cristo e eu não cometi esse crime, nenhum crime. Eu não peguei nenhum $1 milhão deles. Quando saiu as ações, Deus me deu esse coração. Se eu ganhar dinheiro e ficar rico, então eu tinha medo das pessoas ganharem dinheiro e ficar rico e de se desvincularem da nossa igreja. Se flui muito dinheiro dentro da igreja, então o que acontece? As pessoas têm cobiça do dinheiro, não querem mais ter vida espiritual. Por isso, eu também, porque eu sou ser humano, eu tive o coração de que realmente eu também posso ser arrastado pelo dinheiro. Por isso, eu falei diante da igreja, eu não vou receber 10 centavos da UNRWA. Somente quem pode ganhar, o único dinheiro que eu posso ganhar da UNRWA é dos irmãos que trabalham na UNRWA e derem o seu dízimo do trabalho de lá. Eu não vou receber nenhum dinheiro deles. Eu somente quero vir para a UNRWA para pregar a palavra de Deus. E eu só vou lá se me derem só para almoçar. Não no restaurante, mas naquela comida que eles servem lá. Eu não quero nada além disso. E eu fiz isso e realmente eu cumpri isso. Mas daqui para frente também. Sempre vão me perseguir, vão criar um monte de história e mentira sobre mim. Por isso, o que é importante? As pessoas que estão com o coração diante de Deus. Então, se eu não escutar a palavra dele, então eu vou conseguir ter vida espiritual? Então eu tenho que saber exatamente o que aconteceu. Pastor, o que aconteceu aqui? O pastor Iomon falou que ia largar a posição de pastor. Isso é verdade, pastor? Se me perguntar, então eu vou explicar. Foi assim, assim, assim e assim. A maioria das pessoas tem fardo de vir perguntar para mim. Às vezes pensa que tem, que não tem, que tem, que não tem, que pegou, que não pegou. E aí acaba, então a igreja se corrompeu. Então, não são todos os irmãos que são iguais à nossa igreja. Tem pessoas que caíram na cobiça e na tentação também, mas na nossa igreja tem pessoas que realmente amam ao Senhor. Há muitos irmãos assim. Dentre os pastores também. Tem pastores que gostam do dinheiro, mas não são. Mas pela igreja, com dificuldades, sofrendo, derramando lágrimas. Tem os verdadeiros servos de Deus. Há muitos verdadeiros servos de Deus. Não somente o que vocês escutam de fora, mas vocês têm que decidir o seu coração. Não só tudo bem vocês irem escutar a pregação por 1, 2 horas, mas se vocês quiserem ter verdadeira vida espiritual, vocês não podem julgar de qualquer jeito. Vocês têm que saber exatamente. Porque aquelas pessoas criam histórias muito boas, perfeitas. Elas criam muito bem. Até o promotor foi enganado por eles. Mas Satanás, que pode continuamente lhes tentar, ele continuamente está lhes tentando. A pessoa que tem que cair, vai cair. Mas quando a gente vê a Bíblia, dentro da vida de Saulo,
Ele passou por dificuldade e perseguição. O que Ananias mais ele perseguia e ele dava dificuldade para as outras pessoas. Ananias pensou como? Se eu me encontrar com ele, ele vai querer me matar. Ele tinha muito fardo de se encontrar com Saulo. Ele prejudicou muitos apóstolos do Senhor. Eu não quero ir. Ananias estava com muito fardo de ir para Saulo. Mas Jesus falou, vai. Vai. Ananias tinha que decidir, será que eu escuto a palavra de Deus? Ou será que eu nego a palavra de Deus? Estimados amigos, vocês terem vida espiritual vagamente, isso é a prova que vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Para Deus poder trabalhar, Deus não deseja que a gente viva assim, mas assim como Paulo, assim como Ananias, Deus quer lhes ajudar, Deus quer trabalhar. Ele vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Se você acreditar na palavra de Deus, Deus vai trabalhar e Deus vai te proteger. Cada vez que eu nado, o que eu sinto? Que o meu pulmão melhorou muito. Antes, quando eu nadava um pouco, eu não conseguia nadar porque eu ficava sufocado, né? Nossa, o meu pulmão melhorou bastante. O meu coração não era bom. Em 1999, eu tive muito sofrimento, muita dificuldade por causa disso. O ancião Juan, ele falou, nossa, o pastor Park é o que tem o coração mais forte aqui na igreja de Gangnam. O que o outro médico fala? Que o meu osso é bem forte. Eu não sei se eles falam só para me elogiar, né? Mas Deus está nos protegendo. Você ser abençoado ou não está nas mãos de Deus. Não depende do seu esforço ou do seu zelo. Se o Senhor não construir a casa, em vão são aqueles que o constroem. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão é aquele que das sentinelas que o vigiam, né? Por mais que você queira proteger aquela casa, se Deus não proteger, não adianta. Então, as suas vidas estão nas mãos de Deus. Vocês têm que descobrir isso exatamente. Amém? Amém. Então, pelo seu esforço, pelo seu zelo, pelo seu método. Hoje eu comi. Amanhã eu acho que eu também vou comer. Pode parecer que passa tudo assim, em paz. Mas nós temos que... Não pode ser assim, a gente tem que ser xingado, a gente tem que ser perseguido por causa de Deus, porque senão, assim como Judas Iscariotes, assim como Ananias e Safira, mesmo que tenha recebido graça de Deus, Satanás continuamente vai trabalhar. O Saulo estava indo para Jerusalém. Uma verdade interessante da Bíblia, vamos lê-la. Capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Tem uma coisa importante aqui. Depois que Saulo recebeu a salvação, lá em Damasco eles queriam matar Saulo. E ele saiu e foi para Jerusalém. Ele estava pregando fortemente em Jerusalém e os apóstolos, eles ficaram com fardo e mandaram para Tarso. Desde então, começou a acabar o trabalho na igreja de Jerusalém. O trabalho de Jerusalém passou para Antioquia.
Porque Deus queria mostrar o trabalho fortemente por meio de Paulo. Mas as pessoas queriam fugir dessa perseguição de Paulo, mandaram ele para Tarso. Desde então, acabou o trabalho do Espírito Santo ali em Jerusalém e começou a trabalhar em Antioquia. Pessoal, o que é isso? Não sejam como Jerusalém. Quando Saulo queria pregar o evangelho ali em Jerusalém, para eles fugirem desse fardo de Saulo, mandaram ele para Tarso. Se a gente falar exatamente o que é isso, vem perseguição, vem aflição, vem angústia para nós. Mas isso daí traz o trabalho de Deus na nossa vida. Se vocês fugirem disso, Deus jamais vai poder trabalhar poderosamente nas suas vidas. Pelo nome de Jesus, vocês podem ser xingados. Pelo nome de Jesus, sejam perseguidos. Vocês não gostam, mas a cada momento que acontecer isso, Deus vai trabalhar fortemente dentro de vocês, os seus filhos, a sua família, a sua velhice. Deus vai trabalhar, Deus vai proteger, a gente vai poder ver a bênção de Deus nisso tudo. Antes não era assim, mas na nossa igreja, há muitas pessoas que Deus trabalhou fortemente, mas muito jovens. Antigamente, quando eram de ensino fundamental, pregavam o evangelho para os seus amigos, pregavam o evangelho para os professores, era assim, mas agora, não pregando o evangelho, muitos estudantes da nossa missão, eles caem no pecado, caem no mundo, caem na cobiça e caem na dificuldade. Nós podemos ver as pessoas vivendo assim, e assim acabam tendo sofrimento. Estimados amigos, vocês escutem isso. Agora, para daqui a 10 anos, as crianças com problemas. Antigamente, há 10 anos atrás, tinha um problemático em cada 10 famílias ou em cada 20 famílias. Mas agora, sabe quanto aumentou? De 10 casas, 3 crianças estão causando problemas. Daqui a 10 anos, quando eu penso, de 10 casas, 5 vão estar sofrendo e vão dar sofrimento. Pessoal, se vocês não criarem seus filhos pela fé, se vocês não viverem pela fé, vocês não vão somente viver no mundo, vocês vão viver no sofrimento e na angústia. Na conferência de Busan, na conferência de Daejeon, muitos pais trouxeram seus filhos. Trouxeram seus filhos e queriam que eu fizesse comunhão com eles. Eu não pude pregar para todos eles, porque os pais não vivem pela fé. E aí entortam seus filhos. E agora eu desejo com que vocês vivam pela fé. Então, a angústia, o fardo, não tenham medo dessas coisas. Quando essas coisas acontecerem, assim como Deus trabalhou pelo Saulo, Deus também vai aparecer fortemente na sua vida. E se Deus trabalhar na sua vida, de 100, de 1000 coisas, Deus vai lhes ajudar. E vocês vão ter muita felicidade na sua vida, por Jesus Cristo. Que vocês deem seu coração por Jesus. Que vocês deem seu tempo para Jesus. Que vocês ofertem para Jesus. Mais do que qualquer outra pessoa. Que Jesus possa tomar lugar no seu coração. Que Jesus possa conduzir seus corações. Que vocês não vivam de qualquer jeito. Que vocês sejam conduzidos pela mão de Deus. E que cada passo Ele conduza. Que vocês possam se tornar essas pessoas que experimentem o poder de Deus. Até aqui.